Olá, seja bem-vindo. Este é o canal da doutora Adriana Herig Fagundes, pastora. Esta é a aula de número 35 do projeto Cormá, Sabedoria Revelada de Deus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você tem a partir de hoje 35 aulas do projeto Cormá, esse projeto lindo que o Senhor nos deu, que tem aulas de 5 a 10 minutos, estourando 15 minutos de muita sabedoria de Deus para a sua vida. Nós tratamos aqui de vários assuntos concernentes à palavra de Deus. O nosso manual, o manual deste curso está aqui. É a palavra de Deus. Nem uma vírgula mais, nem uma vírgula menos. Não colocamos tio, não tiramos vírgula, mas aquilo que está na palavra de Deus é o que nós queremos te ensinar. Não doutrinas maçantes, não filosofias humanas ou humanistas, mas tão somente aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que o Senhor nos revela através da sua palavra. Aleluia! Então, esta aula de número 35, nós estamos concluindo aqui com esta aula, as nossas aulas sobre angelologia. O nosso próximo passo vai ser falar sobre uma outra questão bem importante, que é a demoniologia, ou seja, o estudo sobre os anjos caídos, sobre Satanás e seus demônios. Então não deixa de ser uma aula de libertação. Amém? Se você tem interesse nesta área, você não pode perder o nosso próximo bloco, que é sobre os demônios, sobre Satanás e os seus demônios. A gente tratou um pouco aqui nesse curso já sobre a questão da hierarquia dos anjos. E a hierarquia dos anjos, ela serve tanto para os anjos bons, os anjos do Senhor, como para os anjos maus. Então é a mesma hierarquia, principados, potestades, hostes, né? Enfim, essa questão toda a gente vai tratar também na parte quando a gente tratar com os demônios. Aleluias! Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre algumas características dos anjos que a gente não conseguiu tratar na última aula para não exceder demais o tempo. Então a gente vai concluir hoje, e interessante que as mesmas características, em grande parte, né, não exatamente todas, mas em grande parte as características dos anjos bons também são dos anjos maus. É claro que a questão do poder dos anjos bons é muito maior do que o poder dos anjos maus, né? Mas guardadas as proporções, eles se movem de uma forma parecida no mundo espiritual. Portanto, eles não são oniscientes, não são onipresentes e não são onipotentes. O único que é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, que sabe tudo, que pode tudo e que está em todos os lugares, é somente Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nem anjo bom, nem anjo mau tem o mesmo poder de Deus. Deus está sobre tudo e sobre todos. Amém? Bom, primeira questão que eu quero abordar com vocês está lá no capítulo de Mateus, no capítulo 22, no verso 30. E diz assim: na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos do céu. Aqui está falando sobre nós, seres humanos, como nós seremos na ressurreição. E esse versículo, ele acaba gerando algumas, na verdade, alguns erros, né, teológicos, erros bíblicos, porque às vezes as pessoas perdem um ente querido, principalmente criança, né? E eles dizem assim, virou um anjo. Não, amados, nós seres humanos não viramos anjos. Não existe uma mutação de seres humanos para anjos. Isso não é bíblico. O que é bíblico é que nós, na ressurreição, seremos como anjos. Como anjos. Então nós teremos a mesma essência, né? A mesma natureza que a gente já tratou na aula passada. E interessante o que fala aqui é que os anjos, então, eles não são dados nem ao casamento, nem à procriação.
As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem dos anjos, ou seja, não pertence aos anjos o casamento. E quando nós formos para a próxima dimensão, para a eternidade, nós seremos como eles, ou seja, nós não seremos dados ao casamento, nós não nos casaremos. Então não é plano de Deus para os anjos eles se casarem. Portanto, se eles não podem, né, não é plano de Deus que eles se casem e que eles procriem, digamos assim, eles não se multiplicam, eles são aquela quantidade, né, que são milhares, mas eles não procriam. Então, se eles não são dados ao casamento, se eles não se procriam, se eles não se multiplicam, eles não são uma raça. Aleluias! Nós, seres humanos, nós somos da raça humana, né? Tem outras raças que são, digamos assim, de animais e tal, mas nós, seres humanos, compomos uma raça. Os anjos não compõem uma raça. Bom, então, pastora, se eles não são raça, o que eles são? Eles são um exército. Os anjos do Senhor compõem um exército. Outra coisa bem interessante da gente entender é que os anjos, eles muitas vezes estão descritos na palavra como varões, como homens. Mas aqui também nós precisamos entender, porque cada vez, presta atenção, cada vez que a palavra de Deus fala em homens, não está falando do sexo masculino. Não, não. Quando a palavra de Deus fala em homens, ele está se referindo à humanidade. Então, por isso que às vezes há doutrinas equivocadas, como por exemplo de que pastora não existe, porque a palavra de Deus só fala em pastor, só fala em homens. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a língua portuguesa, ela é machista, então sempre vai predominar o sexo masculino na generalidade. E outra questão, quando fala em homem, na Bíblia, está falando de humanidade. Claro que tem alguns versículos que são bem específicos, que se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber que está falando do sexo masculino, mas aí o contexto vai nos respaldar, vai testificar que são realmente homens no sentido sexual, mas em quase todos os sentidos, a palavra de Deus, quando fala em homem, vai estar tratando de humanidade. Então, essa teoria de que não pode existir pastoras, que não podem existir apóstolas, que não podem existir profetisas sim, porque tem, né, Débora e tantas outras mulheres da Bíblia. Mas muitas denominações defendem isso. Não pode ter pastora, porque a palavra de Deus não fala em mulher, pastora só fala em homem. Homem, ser humano. Amém? Entenda bem isso para você não cometer mais equívocos e nem acepção de pessoas, né? Amém? Bom, aqui, na verdade, como os anjos não se procriam, eles não são sexuados, eles são assexuados. Como assim assexuados? Significa negação, sexuados no sentido sexual. Na verdade, os anjos, eles não têm sexo. Eles são seres espirituais que não têm um corpo físico, então eles não têm sexualidade. Aleluias! Eles têm uma personalidade, eles têm vontade, eles são pessoas, né, no sentido espiritual, mas eles não são carne, não são corpo, então eles também não têm sexo. Isso você pode ver em Lucas 20, vamos abrir comigo, Lucas 20, do 34 ao 35, diz assim: respondeu-lhes Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se aos casamentos, os que, porém, forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem serão dados ao casamento, e não podem mais morrer,
pois são como os anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, mais uma vez aqui está testificando aquele texto que a gente já viu em Mateus 22:30. Bom, nenhum lugar da Bíblia fala que os anjos têm sexo, que eles são sexuados. O fundamento genuíno criador de Deus não foi deixado à margem alguma para acreditar na reprodução de seres da escala espiritual. Então, não existe, conforme a Bíblia, uma reprodução dos seres espirituais, né, que são esses anjos. Não conhecemos nenhum texto sagrado explícito ou sequer subjetivo que nos conduza ao pensamento de que anjos possam se reproduzir. Então, de forma alguma, nós podemos considerar que eles são uma raça, mas sim um exército. Então, a gente pode entender essa característica bem forte dos anjos. Não tem anjo macho e anjo fêmea, como tem seres humanos macho e fêmea. Não, eles são de uma outra ordem, né? Não uma ordem sexual. Uma outra questão que é importante é que os anjos, apesar de não terem sexo, de não terem uma determinação nesse sentido, eles são seres racionais, morais e imortais. Então, esta é outra característica que eu quero deixar para vocês sobre os anjos. Eles são racionais, eles pensam, eles são morais, eles sabem exatamente o que é certo e o que é errado. E eles são imortais, ou seja, os anjos são eternos. Eles foram criados, né? E eles vão viver eternamente. Os que escolheram a decadência, os que escolheram ir com Satanás, vão ter a sua morte eterna. Aos anjos são atribuídas características pessoais, ou seja, os anjos são inteligentes, os anjos são dotados de vontade e são dotados de atividade, como uma persona, como uma pessoa. Então, a personalidade, quando eu falo em personalidade, está se referindo à persona, ou seja, a uma pessoa. Então, o anjo é uma pessoa. Da mesma forma como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas, os anjos são pessoas, mas não são pessoas que têm alma e corpo, são pessoas espirituais. E o que determina uma pessoa ser uma pessoa? É ter uma personalidade, ter inteligência, ter vontade e ter atividade. Essas três características são importantíssimas para a gente entender os anjos. Eles não são oniscientes. Eles não sabem todas as coisas, mas a ciência deles, a percepção de mundo deles é superior ao dos homens. Em conhecimento, eles são superiores a nós. Lá em Mateus 24:36, se você quiser olhar comigo, olha só o que diz. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais longa, né? Tô fazendo ela um pouquinho mais lenta. Mateus 24:36 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O que isso nos mostra? Que os anjos, eles têm uma ciência, ou seja, uma sabedoria, um conhecimento superior a nós, porque ele está dizendo, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe. Então está comparando a inteligência dos anjos, o conhecimento dos anjos a Jesus e ao Pai. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria dos anjos, ela fica num nível intermediário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares. Os anjos, eles estão num nível intermediário entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e entre nós, seres humanos. Eles estão ali no meio, o nível deles é esse nível do meio. Então, eles são mais inteligentes que os seres humanos, eles têm mais agilidade nas suas atividades, eles são muito mais rápidos, né? Eles voam, não no sentido de ter asas, mas de rapidez, eles voam e eles têm uma consciência das coisas espirituais maiores do que nós, seres humanos. Amém?
Por natureza moral, eles estão sob obrigação moral. Ou seja, eles são recompensados pela sua obediência e são punidos pela sua desobediência. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, ele é muito mais severo com os anjos do que ele é com os seres humanos, porque Jesus veio para remir e salvar e perdoar os seres humanos. Mas os anjos que pecaram, os anjos que desobedeceram, eles não tiveram a mesma sorte de nós seres humanos. Jesus não veio por eles, não. Então, eles são punidos pela desobediência. Aleluias! Glórias a Deus. Bom, a imortalidade dos anjos está ligada ao sentido do que os anjos bons não são sujeitos à morte. Nós sabemos que os anjos maus, eles têm uma eternidade limitada, digamos. Eles vivem por esse tempo, esse século, né, esse tempo que Satanás reina. Mas depois, quando Satanás, né, for dizimado, os anjos maus também vão acabar com ele. Amém? Então, lá em Lucas 20, do 35 ao 36, voltando, né, ali a Lucas 20, só para a gente retomar, 35 e 36. Os que, porém, forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição. Então, nem todos vão ser achados dignos, tanto os seres humanos quanto os anjos, né? Tomara que nós possamos ser achados dignos à frente do Senhor. Tomara que nós, ao chegarmos ao trono de Deus, à porta do céu, Ele diga: entrem, filhos queridos, entrem, filhos amados. E não que nós possamos chegar na presença de Deus no dia do juízo, no dia da separação final, né? E Ele diz assim: olha que afastem-se de mim, porque eu não lhes conheço. Isso gera um grande temor no meu coração, sabe? Nós precisamos ser pessoas achadas dignas da ressurreição, achadas dignas desta vida eterna. Amém? Aqui fala também, para terminar, que os anjos possuem habitação. O que diz? A habitação dos anjos também é um assunto revelado. Já falamos da insinuação de que todo o universo encontra-se habitado por inumeráveis exércitos de seres espirituais. Esta vasta ordem de seres, com todas as suas classificações, tem habitações e centros fixos para as suas atividades. Com o uso da frase "os anjos do céu", Cristo definitivamente afirma que os anjos habitam nas esferas celestiais. Lá em Marcos 13:32, e esta é a última referência, nós já estamos terminando, fique aí, não desista. Marcos 13:32 diz assim: respondeu o mestre da lei: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Perdão, é o 13:32. Amém. A respeito, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, os anjos têm uma habitação. Eles vivem na esfera celestial. Mas você precisa entender isso, a gente vai ver na próxima aula, que existem 3 céus. O céu não é um só. É o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Então, fique ligado na nossa aula de número 36, que nós vamos estar falando dos céus. Os anjos habitam nos céus, mas não é nos 3 céus. Eles têm um lugar para eles, um andar para eles, e outro andar tem um andar tem um espaço
tem uma habitação, outro e outro. E a gente vai ver isso na nossa próxima aula, aula de número 36. Fique ligado no nosso curso Projeto Cormar. Hoje nós nos excedemos, né? Como estamos com 20 minutos de aula. Mas eu queria concluir esse assunto com vocês hoje. Que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido com esta aula. Curta, compartilhe, passe para outras pessoas esta aula sobre anjos. Que Deus te abençoe e até mais.